Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Disse Jesus: Vinde a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Com este chamamento, com este convite de Jesus, nós iniciamos esta tarde de estudo, de rogativas e de louvor, rogando ao Mestre Jesus que possa permitir que um anjo amigo, que um mensageiro celestial, faça-se presença em nossos corações e que, através das energias de amor, possa dar-nos as condições de transformar nossos sentimentos, nossas emoções e fazer-nos e ajudar-nos a fazer a transformação necessária na vontade, no querer, na vontade de viver e no querer de transformar nossa vida. Que o anjo amigo possa iluminar nossa mente, nossa consciência, até chegar em nosso cérebro físico e dissipar as trevas dos pensamentos perversos e negativos, e dissipar as nuvens negras da maldade, e a bloquear as influências de espíritos que se comprazem no mal e aproveitam as brechas que ainda temos a nos envolver nas perversidades dos pensamentos. Por misericórdia, Jesus, proteja-nos, proteja esta casa espírita, que tua santa energia possa bloquear toda e qualquer interferência e influência do mal, e aqueles que aqui se encontram, Senhor, encarnados e desencarnados, possam ter um tempo de paz, um refrigério na alma, para que assim possam decidir seus caminhos futuros, as transformações necessárias, mas para aqueles que quiserem transformarem-se. Abençoe, Senhor, os trabalhadores da tua santa seara. Somos servos dos teus servos. Que possamos, Senhor, espelhar a tua imagem, fazendo a tua santa vontade. Rogamos, amado Jesus, que estas bênçãos sagradas possam se estender sobre nossos lares, sobre o lar de cada um aqui, Senhor, suas famílias e seus familiares. Estender por aqueles que titulam algozes, inimigos, perseguidores, que encontram-se nos vícios, nas trevas e na maldade. Oramos por cada um, Senhor. Rogamos tuas bênçãos para o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento seja um precioso medicamento. Assim sacio a fome física e possa curar as enfermidades espirituais. Abençoai, Jesus, as mãos de todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até a nós. Estendei tuas mãos sagradas, amado Jesus, neste caderno de prece, em cada nome que aqui se encontra, por misericórdia, Jesus. Toque suas almas, acorde-os, desperte-os, e que possam buscar teus caminhos na religião que acreditarem,
mas naquelas que professarem as tuas verdades de amor e de vida eterna. Nas águas aqui trazidas, em cada recipiente, na individualidade de cada irmão, por misericórdia, Jesus, estenda tuas mãos e derramai os preciosos remédios, medicamentos, que alivia as dores físicas, mas que possa ser curado das enfermidades espirituais, transformando assim em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, rogamos que tuas bênçãos sagradas se façam sobre a colônia Santa Marta, sobre as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, nos hospitais, nos leitos das casas, aonde muitos jazem-se abandonados, gemendo a dor e o sofrimento, nas ruas, aonde estiver a dor, Senhor, possa fazer-se a presença do teu amor a aliviar, a despertar e a amparar, Senhor. Abençoai nossos irmãos evangélicos, católicos, judeus, muçulmanos e todos aqueles que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Que possamos, Cristo Jesus, compreender que somos irmãos. E na prática da caridade, possamos unir-nos numa fraternidade universal do amor, como filhos do mesmo Pai, irmãos em Cristo Jesus. Amado Jesus, abençoe o nosso país querido, nossos governantes sérios, e todos aqueles, Senhor, que têm cargos de decisões de multidões. Não permita que o mal possa envolver e ocasionar o mal a essa nação, que é a pátria do Evangelho, é o coração do mundo. E que a paz se estenda sobre toda a humanidade, amado Jesus. E que se faça sempre, Cristo Jesus, a tua vontade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Centro Espírita Recanto da Paz. E temos como única finalidade o Evangelho de Jesus Cristo. A evangelização de nós mesmos. Quando falamos evangelizar-se, é expressar a verdade de Jesus. Mas nem todos querem a verdade de Jesus. E nem todos querem estar pronto para receber esta verdade. Muitos ainda estão aprisionados nas suas vontades materialistas, que preferem o prazer momentâneo e a dor eterna, do que dissipar o prazer do hoje para encontrar a felicidade para a eternidade. Muitos ainda querem viver apenas um dia após outro dia. Muitas vezes fazíamos umas brincadeiras quando era jovens, dizia: se você for morrer daqui 10 dias, e você receber uma grande soma de dinheiro, o que você faria? Geralmente a gente, eu ia viajar de avião, eu ia beber, eu ia aproveitar as mulheres mais lindas, aí isso, aquilo, outro, né? Eu faço essa pergunta a você.
Se você receber um tesouro de manhã e falar assim, olha, esse é o último dia da sua vida, o que você faria? Porque, na verdade, todos os dias nós recebemos um patrimônio inesgotável. Se eu não me engano, me perdoe se eu errar por alguns números, mas nós recebemos mais ou menos 88 mil por dia. Para gastarmos. 88 mil segundos por dia. Para nós fazermos desse segundo o que nós quisermos. E, na verdade, nós estamos desperdiçando esse patrimônio que nunca mais retorna a nós, que se chama oportunidade da vida. Quando Jesus veio e nos falou ofertando a vida eterna, não é porque a vida se extingue nesse corpo. Não, não é. Porque uma das coisas que nós temos certeza é que nós somos eternos. Esse corpo físico pode até, vai acabar, desagregar-se, ele não acaba, desagrega-se. Os fatores da união das células. Na natureza nada se perde, tudo se transforma, diz Lavoisier. Uma frase de um cientista Lavoisier. Tudo se transforma. Então nós temos que entender que nós somos eternos, você é eterno. Você sabia que você nunca... Nós não sabemos o que é o infinito do eterno, né? Mas sabemos que isso nunca vai acabar. Então, nós nunca pararemos de pensar. Porque o pensamento é do Espírito eterno. Nós somos eternos. Agora, compreender e entender as linhas do pensamento é a nossa obrigação e a finalidade de vida. Nós viemos à Terra para fazer os cursos de aprendizado de nós mesmos. Não do que eu acho, não do que eu sinto, não do que eu tenho sensação. Agora no mundo está tendo aí uma revolução das trevas para que as pessoas sejam o que elas sentem. Se você se sente. Só que isso já iniciou sua decadência. E aqueles que estão agindo assim, está vendo que cada vez que ele dá vazão ou razão ao que ele sente, ele abraça com a dor e com o sofrimento de difíceis reparações. O Espiritismo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, é só para aqueles que querem, para aqueles que estão cansados de sofrer, para aqueles que querem transformar suas vidas. Você não precisa ter fé. Você não precisa acreditar. Muitas pessoas acham, poxa, mas como é que o Geraldo fala que não precisa ter fé? Não precisa acreditar. Porque o ato da fé é o ato de acreditar. Os dois estão de mãos dadas. Você não precisa ter fé. Você não precisa acreditar. Mas você precisa obedecer, disciplinar, se você quer ajuda. Você está entendendo isso? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Por que nós estamos no mundo de provas e expiação e não no mundo regenerado? E não no mundo feliz? Porque o mal ainda existe em nós. Você sabe qual é a característica da população de mundo de provas e expiações? É onde existe a predominância do mal. Essa é a característica de um mundo de provas e expiações. Você sabe qual é a característica do mundo regenerador? É onde existe o mal, mas há a predominância do bem.
A predominância do bem. O bem predomina o mal no mundo regenerador, mas as pessoas lá ainda sentem em si alguns lampejos de maldade, pensamentos de maldade, mas estão no mundo para trabalhar em si estes lampejos de maldade. Aqui na Terra, no mundo de provas e expiações que temos, existe a predominância do mal e os lampejos de querer melhorar e fazer o bem. Mas o mal é a supremacia na Terra. A grande e a maior multidão de vontades e pessoas desejam o mal para os outros. Querem o mal sobre o próximo. É aquela famosa lei de Gerson, levar vantagem sobre todas as coisas. Você está entendendo? Levar vantagem sobre o outro. Não importa que o outro perca, desde que você leve vantagem. E isso está se acentuando a cada vez mais, e Deus permite, porque quando o egoísmo cresce demais, vem a dor e o sofrimento para derrubar o egoísta, os egoístas. Nós estamos vendo os pais criarem os filhos num sentido de competitividade absoluta. Na minha época, você falava assim, vai lá, tem 4 pedaços de doce. Seu pai falava, pega o menor para meu filho. Hoje, o que os pais falam? Pega os 4. Ele não fala para pegar o menor, nem o maior. Ele fala, meu filho, corre e pega os 4 para você. Só que ele não sabe, os pais não sabem, o prejuízo que ele estará criando para si próprio. Os pais não sabem o que ele está fazendo para os seus filhos que ama e para si próprio. Está entendendo isso? Estão compreendendo isso? Porque quem vai colher o fruto do egoísmo que planta é quem plantou. Hoje nós vamos falar do bem e do mal. O bem e mal sofrer. Para que possamos compreender, vamos entender uma parcela do que é a problemática do mal, porque nós, só por si mesmo, nós não somos totalmente maus. Temos ideias e vontades, de vez em quando, perversas. Mas, se temos ideias e vontades, nós atraímos outros que têm ideias e vontades de fazerem o mal. E então eles acrescentam em nós estas forças negativas. Ocorre e a partir daí fica mais difícil de evitarmos de fazermos o mal. No Livro dos Espíritos, pergunta assim, na pergunta 467, pode-se se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Vocês lembram daqueles desenhos do Pica-Pau? Alguns desenhos aí que ficava sempre do lado direito o anjinho com a aureola sobre a cabeça, do lado esquerdo o diabinho com 2 chifrinhos, um garfinho, aí o anjinho falava, faz o bem, ajuda a velhinha a atravessar a rua. Aí o diabinho fala assim, vai lá, tira a bengala dela e dá uma rasteira. Tipo assim, isso é real. É real porque nós estamos num mundo que se chama mundo de expiações e prova, mundo de dualidade. Então em nós tem ainda o bem que nós queremos fazer e o mal que nós temos a tendência de outras vidas reencarnatórias. E acrescido disso, vem os espíritos malignos e perversos que nos induzem àquilo que já existe dentro de nós. Pode-se libertar da influência desses espíritos? Sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Nós atraímos estes espíritos malignos pelos nossos desejos e pensamentos. Olha, se tem uma das coisas que nós não temos condição de evitar, é pensamentos. Ainda não.
Porque uma pessoa que conseguir dominar o seu cérebro por 30 segundos, ele já é um fantástico ser evoluído e faz milagres. Está entendendo isso? Quando uma pessoa consegue fazer um poder extra-humano com seu cérebro, por 30 segundos ele impõe a mão, ele levanta esse vaso e desce ele novamente. Porque a pessoa que consegue dominar o seu campo mental, ele tem força sobre os elementos da matéria. Entende? Então, não adianta você falar, eu não quero pensar mais, eu não quero pensar coisas ruins, eu não quero pensar em sexualidade, eu não quero pensar em maldade. Não adianta. Porque toda vez que você fala, eu não quero pensar em sexualidade, você já imagina uma mulher pelada ou um homem pelado. Isso não tem idade. Pode ser um jovem com a testosterona ativa, com a libido a 1000 por hora, ou pode ser um homem de 80 anos. Eu estava num imóvel meu, estava alugando uma suíte, chega lá um senhor de cabeça branca, você está alugando? Estou. Qual é o valor do aluguel? Eu tanto. Ele diz, eu quero. Eu falei assim, para quem que é? Falei, para mim. Para você? Mas por quê? Não, é para me trazer minhas namoradas. Falei, mesmo quantos anos você tem? 87 anos. Eu falei, só que eu não alugo para isso. Eu alugo para a família. É ambiente familiar. Logo veio o filho dele, mais velho que eu, falou, não aluga para meu pai, porque ele é safadinho. Ele estava querendo levar as namoradas lá para casa e eu não deixei. Agora ele quer alugar uma suíte para levar as meninas que ficam tomando o dinheiro dele. Eu falei, não vou. Já falei para ele que não iria alugar. Então, não é idade. Está compreendendo? É o que então? Vontade. Então não trabalhe as linhas do seu pensamento que você não vai conseguir. É uma luta inglória. Você já perdeu. Mas trabalhe a linha da sua vontade. A vontade é o ato de querer. Quando eu quero, eu creio. Quando eu creio, eu faço milagres. Eu transformo minha vida. Paulo de Tarso pensava, matava cristão. Ele pensava que cristãos eram inimigos. E matava cristãos. Reunia nos sinédrios. Reunia com os anciões. E com a alta capacidade de eloquência do Velho Testamento, das leis e dos profetas, ele convencia os anciões a liberar ele para massacrar os cristãos, porque ele tinha a vontade de matar cristãos. Ele respirava morte, ele respirava sangue, ele respirava ódio, ele respirava vontade de assassinar. Aquilo dava prazer a ele. Saulo de Tarso, ele respirava assassinatos. Era a vontade insana que habitava em seu coração. Ele foi para Damasco para matar, prender e matar Ananias e mais uma multidão de cristãos. Cristo encontrou com ele e fez uma pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele assustou, porque é uma voz do além, uma voz espiritual, porque Cristo já não estava no corpo físico carnal. Ele assustou. Caiu do cavalo, olhou para aquela luz, ficou cego para a matéria, adentrou dentro dele e entendeu: eu sou um assassino, eu gosto de matar, mas eu amo a vida, eu amo a lei, eu amo a ordem, eu amo a religião, eu amo Deus, então eu não posso matar. Eu quero agora transformar do assassino que eu sou em cristão, em seguidor de Cristo. E ele transformou-se. Pelo querer, pela vontade. Não foi pelo pensamento. Ele continuava ainda tendo pensamentos ruins. Ele continuava ainda tendo pensamentos perversos. Mas ele não fazia mais aquilo que os pensamentos traçavam. Ele fazia a vontade. Ele fazia a vontade.
Como ainda ele não tinha trabalhado a vontade de ser cristão, e ele falava, eu faço a vontade de Jesus. Entendeu aí? Porque qual é a nossa vontade? Qual é a vontade que você tem? Se uma pessoa te prejudica, qual é a vontade que você tem sobre aquela pessoa? Que ela seja feliz. Que ela se dê muito bem na vida. Quando você é largado, abandonado, quando um homem te larga, você fala, a sua vontade é que ele arruma uma pessoa melhor do que eu. Que ele arruma uma gatinha que vai carinhar ele, dar carinho e amor para ele, tanto que eu não dei. É isso que é a sua vontade? Não. A sua vontade é assim. Tomara que ele morra. Tomara que ele broche. Tomara que ele nunca mais ele arruma uma mulher. Tomara que ele arrume um homem como namorado. Né? Não é? Essa é a vontade. Não é? Mas você diz, meu Deus, eu não posso. Eu tenho que fazer a tua vontade para que eu seja feliz. Então, a minha vontade é de te matar, meu querido. Mas eu vou rezar para você que você seja muito feliz. Isso é igual aquela mulher, né? O marido na cama, muito mal, muito ruim, quase morrendo. Ele, já 2 dias que ele estava passando mal, a vista escurecia, coração batido descompassado. Ele pensou, meu Deus, vou morrer. Chamou a mulher, esposa, vem cá, por favor. Quase, com a voz quase sumindo. A mulher sentou lá da cama dele. Ele pega na minha mão, ela pegou, porque ele não estava dando conta nem de levantar a mão. Falou, eu tenho, mulher, uma coisa para te confessar. Eu estou no fim dos dias, estou morrendo. Quantos anos nós somos casados? Ela, tem 30 anos. Pois é, meu amor, me perdoe. Ela disse, perdoar de quê? Você é um homem maravilhoso. Não. Eu posso te confessar uma coisa? Pode. Sabe aquela nossa vizinha? Linda, maravilhosa. Sua amiga? Sei. Você me perdoa, mas eu traí você com ela. E ela falou assim, a esposa falou assim, não, meu bem, não preocupa não. Fica caladinho. Tem 3 dias que eu sei disso, deixa o veneno fazer efeito. Morre em paz. A nossa vontade é essa, não é? De dar os venenos, né? Você está compreendendo isso? Mas não é essas que nós estamos falando. Nós estamos falando para nós fazermos a vontade de Cristo por enquanto. E fazer a vontade de Cristo é aceitar o chamamento que Ele está fazendo. E não entrar em dualidade sobre esta necessidade que trazemos. Pergunte a você. Eu vou fazer a pergunta, mas pergunte a você. Na sua consciência, pergunte. Você não está cansado de sofrer, não? Fala para você, Geraldo, você não está cansado de sofrer? Não ponha a culpa no mundo, não ponha a culpa nos outros, não ponha a culpa em ninguém, só faça essa pergunta, você está cansado de sofrer? Se você está cansado de sofrer, então, esta tarde é para você. Esta palestra, esse estudo bíblico, esse chamamento é para você. Não ponha a culpa nos espíritos. Não ponha a culpa em magia, feitiçaria. Não ponha a culpa no teu pai, na tua mãe. Não ponha a culpa em Deus. Não ponha a culpa nas religiões, da forma que você foi criado, educado, doutrinado. Não ponha. Apenas fala assim, as minhas vontades são errôneas. Eu quero fazer a vontade de Cristo. E trabalhe nessa vontade através da disciplina, da obediência, do chamamento. Jesus falou assim, vem, segue-me. Então, para que você vá e segue, você tem que passar pela porta estreita, abandonar tudo aquilo que afasta você da vontade e da personalidade de Cristo. Está compreendendo isso? Ah, eu vou à igreja, mas eu vou tomar cachaça. Eu vou à igreja, mas uso droga. Eu vou à igreja, mas frequento lugares insalubres. Então você está indo em busca de Cristo, mas fazendo a tua vontade. E a tua vontade ainda é humana e perversa. Ah, eu tenho em casa bebida alcoólica. Muitas pessoas têm uma mesa
um rack, e lá coloca litros de uísque. E muitas vezes ao lado do litro de uísque, uma Bíblia aberta no Salmo 91, 23. Eu vou fazer uma pergunta para você. O que é mais forte? O litro de uísque ou a Bíblia aberta? Você sabia que tem muitos que estudavam a Bíblia no inferno? Porque só estudavam a Bíblia, não sentiam e nem praticavam aquilo que está na Bíblia? Qual é mais fácil? Você acredita que uma Bíblia aberta vai atrair os anjos do Senhor? Não, não vai atrair os anjos do Senhor. Não vai. Mas a garrafa de pinga, de uísque, vai atrair os anjos malignos do demônio. A Bíblia, para ela ter o poder, você precisa ler e querer e chamar. Pedi e obtereis. Batei à porta e ela se vos abrirá. Não adianta você chegar na porta dos céus e ficar parado esperando São Pedro abrir a porta para você entrar. Tem que bater. Os espíritos, cuja influência é repelida pela vontade, renunciam às suas tentativas quando nós fortalecemos-nos na vontade de Cristo e não permitimos fazer a vontade nossa e dos espíritos que nos envolvem no mal. Eles desistem. A resposta. O que queres que eles façam? Quando não há nada mais a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguardam o momento favorável, como o gato espreita o rato. Então eles ficam nos espreitando para pegarmos no momento que nós derraparmos na maldade. Sabe aquele fechado no trânsito, sabe aquele fuxico que chega no seu ouvido, sabe aquela pessoa que te maltrata, sabe aquela pessoa que talvez maltrata uma pessoa que você ama, teu filho, e você ira, pronto, o espírito maligno aproveitou a ira, um acontecimento à sua volta. Fique espreitando. Uma ingratidão, um ciúme, né? Um telefone, um pensamento de desconfiança, que você fala, eu tenho certeza que isso está acontecendo. Mentira. Você acredita porque o mal está em você, aí você atrai esse espírito maligno. Compreende? Não é o que nós pensamos que atrai o maligno, é o que nós queremos e sentimos aqui. Porque o pensamento, ele formula através daquilo que está em nosso coração. Por isso que Jesus falou que é do coração que parte os homicídios, os adultérios, os ciúmes, as maledicências, os assassinatos, as mortes, as blasfêmias. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Porque o que sai da boca parte do coração. Não é essa a mensagem de Jesus? Por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Quais são os meios para neutralizar a influência? Você está entendendo o que está dizendo? Neutralizar não é acabar, porque nós não acabaremos nunca. Muitas vezes, nós achamos que nós estamos em um mundo muito mau e perverso, que as pessoas à nossa volta são complicadas. Agora eu te pergunto, você quer que melhore as suas companhias espirituais? Você quer que melhore as condições aonde você vive? Melhore você, para que você saia desse local de dor e sofrimento. Não adianta você querer afastar das pessoas, afastar dos locais aonde você convive, que não tem como você deixar de conviver. Não. É afastar o desejo de fazer o mal dentro do seu coração. E nunca retribuir o mal com o mal, mas sempre o mal pelo bem. Aí você vai fazendo a seleção natural da sua vida.
E chegará a hora que você sairá desse pântano de dor e de sofrimento. E nem os espíritos malignos terão acesso ao seu campo mental, porque você já saiu da vibração e da sintonia deles, você melhorou. Eles, se quiserem, melhora. Se não quiserem, continua no mal. Entende isso? Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Fazendo o bem. Não existe nada, nenhum motivo que a gente possa ou pode devolver o mal com o mal. Não. Se você devolver o mal com o bem, você está repelindo a força e a influência dos espíritos malignos. Entende isso? Muitas pessoas fazem mal para si próprias, com a interferência e influência dos espíritos malignos. Há muitos anos atrás, há umas 2 décadas e meia, 25 anos aproximadamente, estava indo para o centro espírita e uma pessoa disse assim: eu não sou digna de ser espírita, porque eu ainda tenho muita maldade em meu coração. E eu volto lá no tempo de Jesus Cristo para que a gente compreenda e tenha a resposta sobre esta frase, essa decisão que essa pessoa tomou e parou de ir no centro espírita. Jesus disse: eu vim, foi para os doentes e não para os sãos. Fala, mas a doutrina espírita, ela é santa, ela é pura, eu sou muito perverso, sou muito mau. Exatamente. Quando você está doente, você vai aonde? Você vai aonde está todo mundo, não tem um enfermo para você abraçar no doente e chorar junto às dores? Ou você procura o hospital e os médicos e remédios? É isso. Ah, mas eu estou dentro de um templo, eu sinto que eu não mereço. Não, não merece. Não merece. Nós não merecemos estar dentro de um templo de Jesus Cristo. Eu falo por mim. Mas é por isso que eu estou. Para trabalhar e melhorar para que um dia eu mereça. Porque eu não quero mais caminhar ao lado do mal, e nem o mal faça parte da minha vida. Então esse instrumento são os espíritos malignos que está possuindo o seu campo mental para que você acredite que você não merece, que você tem que melhorar para frequentar um templo religioso. Que você tem que voltar para as trevas. É uma das artimanhas das trevas. Não permita isso em você. Quando você disser, eu não mereço estar aqui, você mesmo responde, fala, não mereço. Eu estou aqui por misericórdia divina. Vou esforçar-me para melhorar e ter o merecimento. Entendeu aí? E com este esforçar, eu melhorarei. E quando eu estiver melhor, eu ajudarei pessoas como eu que acreditam que não merece estar na casa espírita. Este foi o meu pensamento dessa época. E foi isso que eu disse para aquela pessoa. E eu continuei e ela se afastou do espiritismo. Entendeu aí? E cada um colhendo aquilo que se planta. Evitai, escutai as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos. Compreende isso? Sopram as discórdias entre vós e vos excitam a todas as más paixões. Afaste das pessoas e dos espíritos que excitam as más paixões. Afasta das pessoas. Você quer largar de beber? Não anda com quem bebe. Você quer parar de usar droga? Não fique próximo a quem usa droga.
Você está compreendendo? Aproxima-se de pessoas boas. Aproxima-se de templos religiosos bons. Aproxima-se de trabalhos bons. Não só de pregações, de orações. Pregação e oração não te leva a lugar nenhum se não tiver atitude. Está entendendo isso? Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixes sucumbir às tentações, mas livrai-nos do mal. Quando chegar o pensamento, quando chegar a vontade, ora o Pai Nosso, preste atenção nas frases, nas palavras que formulam as frases do Pai Nosso. Elas têm um poder santificado, elas são um mantra de energia que desce sobre você, se você declamá-las do coração e não da boca para fora. Tem um poder descomunal. Quando vai cair na tentação, Deus, meu Pai, não me deixes cair em tentações. Livra-me da prática e de todo o mal. Olha o poder, está lá na oração do Pai Nosso. Quando Cristo diz: bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus. Não se referia àqueles que sofrem em geral, pois todos os que estão na terra sofrem. Estejam ou no trono ou na extrema miséria. Mas poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus. Não há como não entre nessas fantasiosas promessas religiosas que a multidão de falsos pregadores oferecem, milagres para a sua vida, que você não vai parar de sofrer e vai dar tudo certo na sua vida. É mentira. Nós estamos num mundo de provas e expiações, nós temos que nos preparar para a dor e o sofrimento. E a dor e o sofrimento são os resgates de nossas vidas e o fortalecimento para encontrarmos na paz e merecermos a felicidade. Então não serão tiradas de nós. Agora, portar-se com a fé ou a esperança no futuro e não revoltarmos, melhora-nos imediatamente. Poderemos dizer assim: você vai ao médico, o médico diz: você tem um tumor maligno, eu vou ter que operá-lo. Você diz: como? Eu vou ter que cortar você. Se você me cortar, eu te dou um murro na cara. Não é? Mas eu vou te anestesiar. E a hora que acabar a anestesia, você vai sentir muita dor. Aí eu volto aqui e te vingo. Não é assim que nós nos cortamos. O médico te corta. E se você coloca no médico a sua vontade de melhora, aquela cirurgia transforma-se numa plena e bem-sucedida intervenção cirúrgica. O médico te corta, retira o tumor, costura-te, dá-lhe injeção e medicamentos que te deixam prostrado e ruim, manda-te de volta para casa. Você se arrasta por alguns dias, semanas, meses, você volta, depois você melhora. Você obedeceu. Você foi grato ao médico. Mas o médico te machucou. Ele é o instrumento da sua dor. Mas você ficou grato. Porque a dor que o médico te proporcionou, retirou-se a enfermidade, a doença e os processos malignos que estavam te fazendo sofrer. Você melhorou. Você fica grato. É esta a verdade, é este pensamento que Deus nos está falando através de Jesus Cristo nesta mensagem de bem e mal sofrer. Os sofrimentos da vida,
E principalmente os sofrimentos morais, os sofrimentos emocionais, são as cirurgias em nossa alma, para que possamos almejar a felicidade no futuro, se nós não revoltarmos e não vingarmos contra as pessoas e contra Deus, daquele mal que nós estamos passando. Mas poucos sabem sofrer, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus. Porque nós blasfemamos com qualquer dor, nós buscamos nas religiões a solução para os nossos problemas, e a grande maioria mentem para nós, dizendo que tudo vai passar, basta nos entregarmos a Deus que nós encontraremos o paraíso celestial. Não é assim. Basta se transformar, porque ao fazer a vontade de Cristo, que fazia a vontade e faz a vontade de Deus, nós deixamos nossa vontade humana, perversa, negativa, e fazemos a vontade de Deus. Então nós estamos fazendo a cirurgia da transformação em nosso coração. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. Preste atenção agora. A prece é a sustentação para a alma, mas não é suficiente. A prece é uma sustentação para a alma, mas não é suficiente. Não é suficiente. Porque a fé é como uma vitamina que você toma. A prece é um alimento que você ingere. Se você passa a ingerir vitamina, passa a ingerir alimento, passa a ingerir vitamina, passa a ingerir alimento, e você não faz nada, você fica obeso. Certo ou errado? Você fica obeso, gordo. Você fica atrofiado. Então você toma uma vitamina, você fica cheio de energia. Você tem que fazer algo. Porque você recebeu energia. Aí você vai construir, você vai limpar, você vai lavar. Sabe aquela dona de casa que não gosta de lavar vasilha? Não, você não sabe. Você não é assim. Você gosta de lavar vasilha. Aí você olha a pia tem lá aquelas vasilhas. Sabe aquele dia que você fez muita comida e depois a comida vai acabando, aí sobra as vasilhas tudo para lavar? E quando ainda está quentando, elas não precisam lavar, você só lava 2 pratos. Mas aí as comidas vão acabando das panelas, né? Aí sobrou lá 4 panelas, 4 pratos, 4 colheres, 4 isso, 4 aquilo, aquilo tanto. No somando tudo deu 20. Aí você reza, meu Deus, lava essas vasilhas e vai deitar. Você tem fé, você orou. Levanta no outro dia, as vasilhas estão lá. Você fala, vou orar mais forte e vou usar outras vasilhas limpas. E você reza com força. E reza com mais fé. Depois termina do almoço, você coloca as outras vasilhas sujas e reza, meu Deus, eu tenho fé. Sangue de Jesus, lava essas vasilhas para mim. E você vai deitar. E você levanta no final da tarde, as vasilhas continuam sujas. Você faz isso na janta, no outro dia no almoço. Chega uma hora que você não tem vasilhas mais. A prece é um sustentáculo, mas só ela não resolve nada. Meu Deus, eu não gosto de lavar vasilha, mas eu estou no mundo inferior porque eu sou ainda inferior dentro de mim. Vou lavar essas vasilhas cantando, para isso me dá força, porque se você me dá força e humildade, se você dá força, eu quebro tudo na cabeça de quem sujou. Né? E você vai cantando, louvando, cantando hosanas às alturas, e você termina de lavar as vasilhas, e fala, rapaz, até que eu gostei de lavar essas vasilhas. Compreendeu aí? Porque Deus veio a você através da energia, te deu coragem, e você usou aquela vitamina da força da prece em atividades não remuneradas. E a atividade não remunerada dá um bem para a sua alma. Quando é aceita, com amor no coração, com resignação. A prece é a sustentação para a alma, mas não é suficiente.
é preciso que se apoie sobre a fé viva na bondade de Deus. Jesus nos disse, muitas vezes, que não se colocava um fardo pesado sobre ombros fracos, e sim que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tão mais generosa quanto mais difícil tiver sido a aflição. Mas é preciso merecer a recompensa, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Nós precisamos merecer a recompensa. Para merecer, precisa fazer. Não é só louvar, não é só rezar. Se você tem na sua casa a cachaça e a Bíblia, a cachaça está mais forte, porque o mal está ao nosso lado. Retire a cachaça, mas não a Bíblia. E vai fazer uma prece todos os dias. E não beba mais. Com o passar dos dias, você vai se sentir extremamente ruim. Você achou que ia ficar bom, né? Não vai. Não vai. Eu não vou mentir para você. Se você decide parar de fumar amanhã, você tem 10 anos, 20 que fuma, amanhã você parou de fumar, você estará melhor? Não. Você começará a dar tremedeira. Você começará a ficar nervoso. Você vai começar a atacar as pessoas que estiverem à sua volta. Então vai piorar. É a cirurgia que está te machucando. Então quando você retira a cachaça, os espíritos malignos começam a te influenciar. Pessoas começam a te atacar. Pessoas começam a te influenciar no mal. E você se sente... Fala, eu preciso tomar uma para me acalmar. Aí os espíritos, isso. E você toma o veneno para se acalmar. Acalmou? Não. Anestesiou. Você continua com ódio e raiva dentro de você. Só criando a problemática da dependência, do vício e da doença. Mas se você continua, fala assim, eu estou maus, mas não vou ceder. Porque eu quero fazer a vontade de Deus, de Jesus, não a minha. A minha vontade ainda é perversa. A minha vontade ainda é frágil. Aí você fala, eu vou fazer a vontade de Cristo. E você vai fazer alguma coisa boa. Você pega a tua Bíblia, ora, depois da oração fala, meu Deus, me dá força. E vai fazer algo de bom. E passa-se um dia, você pensa um dia, meu Deus. Passa 2, 3, 10, 20, 30. Olha que passa 60 dias, você olha no espelho e fala, parece que eu estou mais novo. Parece que eu estou rejuvenescendo. Ah, mas... como a vida é boa, nossa, mas eu não podia comer isso, hoje eu como, aí eu não dava conta de subir, andar 1 quilômetro, hoje eu ando 5, aí eu não conseguia fazer isso, já estou fazendo. Nossa, mas passa 1 ano, você está rejuvenescido. Passa-se 10 anos, você olha para trás, 10 anos depois, você estará 10 anos mais novo do que aquele dia que você parou de beber. Você rejuvenesceu quase 20 anos na sua vida. Está compreendendo isso? Mas isso é só para aqueles que creem, e querem, e disciplinam-se. Para encerrar, bem-aventurados os aflitos, pode traduzir-se assim: bem-aventurados aqueles que têm o coração de provar sua fé, ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão 100 vezes a alegria que lhes falta na terra. E depois do trabalho, o descanso e o salário. Amém? Amém. Alguém quer dizer algo? Falar algo? Perguntar algo? Você acha que isso é para todos? Não, não é. Às vezes você quer que teu filho siga nesse caminho, mas ele não quer. Às vezes você quer que seu marido siga nesse caminho, mas ele não quer. Às vezes você quer que a tua esposa siga nesse caminho, mas ela não quer. Aí o que você faz? Você abandona o caminho de Cristo e fica com eles? E depois, quem vai ajudar vocês? Siga teu caminho, siga o caminho de Cristo. Assim você terá força para ajudá-lo. Se uma pessoa estiver no fundo de um poço, você chega à borda, ela fala, me ajuda. Você diz, olha, eu não tenho corda, vou pular aí para nós dois ficarmos aí, eu vou te ajudar. E a gente vai conversando, tá bom?
A pessoa, se ela tiver um pouco de senso, fala, não pula não. Segue o seu caminho, se fortaleça e vem me ajudar. Certo? Não é assim? Então, se uma pessoa está no fundo do poço, não pule lá para tirá-la. Fortaleça e estenda a corda para puxá-la. E firme, porque no primeiro impacto, ela vai te puxar para dentro. Está entendendo isso? Porque ela estará secundada pelas vontades malignas. Isso é igual tentar salvar uma pessoa que está afogando. Compreende? Como que se salva uma pessoa que está afogando? Você chega, vai nadando e você vai para as costas dela. Se ela tentar insistir, você afasta. Porque se ela encostar em você, se ela conseguir te pegar, ela te abraça. Ela te joga e vocês dois morrem. Entendeu aí? Meu irmão mais velho faz aniversário daqui 3 dias. Uma vez eu vi ele salvando uma pessoa. Ele era muito bom de nada. Nunca vi uma pessoa nadar igual ele. Parece que como flutua sobre a face da água. Eu vi uma pessoa afogando. E ele imediatamente deu um pulo por baixo, mergulhou. E sumiu. Uns 2 minutos eu vi a pessoa subir. Ele ficou por baixo da água, mergulhava muito bem. E ele jogava a pessoa para cima, voltou, respirou. A pessoa tentou agarrar ele. Ele deu um murro no queixo dela, ela desmaiou. Ele pegou pelo cabeça e levou. Foi a única forma de salvar. Morreria os dois naquela hora. Chegou lá, fez massagem na pessoa, ela recuperou. E aí a pessoa falou, se você tivesse deixado eu te segurar, nós dois ia afogar, porque eu não ia largar você mais nunca. Compreende isso? Isso eu era menino, eu vi isso. Ainda quando o João Leite e o Meia Ponte tomava-se banho neles. Era limpo. Né? Lá para o ano de 1970. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos? Agradecer a Deus por essa tarde tão linda. Pelo Evangelho de Jesus. Obrigado, Senhor. Perdoe-nos, Senhor, pois ainda estamos envoltos na nossa fraqueza egoística. Mas dai-nos a força, Senhor, não de desenvolver a fé, mas de obedecer, Senhor, e transformar todo o mal em nós em bem, em atitudes de bem. E assim, Cristo Jesus, salvar nossa alma falida, pois estamos cansados de sofrer. Abençoe esta casa que nos acolhe. Ilumine, Senhor, o lar, a família, os familiares. E em tuas mãos nossas vidas entregamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço pela presença, por essa oportunidade fantástica de nós nos reunirmos em nome de Cristo e por Cristo. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu ou feriu o seu coração. Que Jesus nos ampare e fortaleça essa grande transformação tão necessária em nosso coração. Que Deus nos abençoe.